Nos últimos dias de Joachim von Ribbentrop, o ex-ministro das Relações Exteriores do Terceiro Reich, sua figura altiva e elegante desmoronou lentamente sob o peso implacável da justiça no Tribunal de Nuremberg. O homem que havia sido o rosto diplomático do nazismo, o arquiteto de pactos e traições internacionais, agora enfrentava sua queda em meio a interrogatórios e acusações devastadoras que o apontavam como um dos principais arquitetos do horror. Von Ribbentrop, arrogante e convencido de seu papel na história, nunca aceitou qualquer responsabilidade. Segundo os psiquiatras da corte, ele vivia em uma espécie de negação egocêntrica, convencido de que tudo tinha sido para o bem da Alemanha. Apesar da gravidade das acusações, ele insistiu em sua inocência e se apegou à crença de que o tempo justificaria seu legado. "Meu único crime", ele disse, "foi servir meu país com devoção absoluta. Não sou culpado do que sou acusado. A história julgará de forma diferente." O interrogatório de Joachim von Ribbentrop pela defesa. Transcrição das atas do Tribunal Militar Internacional de 28 de março a 1º de abril de 1946. Peço permissão para interrogar o acusado como testemunha. Por favor, diga seu nome completo. Joachim von Ribbentrop. Repita comigo o seguinte juramento. Juro por Deus Todo-Poderoso e que tudo vê que direi a verdade e nada mais que a verdade. Podem sentar-se. Por favor, conte brevemente ao tribunal sobre os eventos mais importantes da sua vida. Nasci em 30 de abril de 1893 em Wesel. Venho de uma antiga família de soldados. Minha mãe é do interior. Estudei em Kassel e Metz, na Alsácia-Lorena. E foi lá, na Alsácia-Lorena, que aprendi pela primeira vez o básico da cultura francesa. Em 1908, meu pai se aposentou do serviço militar. O motivo foi a controvérsia em torno da identidade do Kaiser. Meu pai já tinha um grande interesse em política externa e questões sociais, e eu o reverenciava muito. Naquela época, nos mudamos para a Suíça, e depois de morar lá por cerca de um ano, viajei para Londres quando jovem e estudei idiomas lá por um ano. Essas foram minhas primeiras impressões de Londres e da grandeza do Império Britânico. Um ano depois, em 1910, fui para o Canadá. No começo eu queria ir para as colônias alemãs, mas depois fui para a América. Eu queria conhecer o mundo, então fiquei no Canadá por alguns anos, cerca de 2, trabalhando como operário, ferroviário e, mais tarde, entrei para o setor bancário e de construção. A Primeira Guerra Mundial me encontrou no Canadá. Como outros alemães da época, ele tinha apenas um pensamento: todo homem é necessário em casa, e como posso ajudar a pátria? Depois fui para Nova York e, finalmente, em setembro de 1914, depois de algumas dificuldades, cheguei à Alemanha. Depois de servir na frente de batalha por cerca de 4 anos e ser ferido, fui enviado para Constantinopla, na Turquia, onde soube do colapso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Foi então que vi pela primeira vez as consequências horríveis de uma guerra perdida. Os então embaixadores, Conde Bernstorff, e um embaixador posterior, Dr. Dick Hoff, eram os representantes do Reich na Turquia. Eles foram convocados a Berlim para aproveitar as conexões do Conde Bernstorff com o presidente Wilson e para perceber, era a esperança de todos, que a força desses pontos provavelmente levaria à paz e à reconciliação. Depois de algumas dificuldades, em março de 1919, cheguei a Berlim e me tornei ajudante do general von Seeckt na Conferência de Paz de Versalhes. Mais tarde, quando o Tratado de Versalhes foi assinado, li o documento durante a noite e tive a impressão de que nenhum governo no mundo poderia ter assinado tal documento. Essa foi minha primeira impressão da política externa do país. Em 1919, aposentei-me das Forças Armadas com a patente de primeiro-tenente e tornei-me empresário. Graças aos meus contatos comerciais, fui para a Inglaterra e França nos últimos anos. Vários contatos com políticos surgiram durante esse período. Eu estava tentando ajudar meu país a levantar sua voz contra Versalhes. No começo foi muito difícil, mas já em 1919, 1920 e 1921, encontrei alguma compreensão nesses países, mesmo que de forma modesta. Então, por volta de 1929 ou 1930, vi que a Alemanha, depois da notável prosperidade de 1926,
1927 e 1928 foi atingida por um choque econômico repentino e o país estava afundando. No decorrer de 1931 e 1932, qualquer empresário como eu pôde ver que, na prática, as consequências de Versalhes foram tais que a vida econômica alemã estava cada vez mais decadente. Então olhei em volta. Naquela época, eu estava intimamente associado ao Partido Popular Alemão e vi que o número de partidos estava aumentando. Lembro-me de que, no final, havia 30 ou mais partidos na Alemanha, que o desemprego estava aumentando constantemente e que o governo estava perdendo cada vez mais a confiança do público. Lembro-me claramente das medidas tomadas pelo chanceler Brüning naquela época, que foram sem dúvida sinceras e honestas, mas ao mesmo tempo não produziram resultados. É bem sabido que outros governos intervieram. Exportar mercadorias não era mais lucrativo. As reservas de ouro do Reichsbank estavam diminuindo, a evasão fiscal era galopante e havia pouca confiança nas medidas do governo. Esse era, em linhas gerais, o quadro que vi na Alemanha em 1930 e em 1931. Vi a multiplicação de greves, como o povo estava se dividindo, quantas manifestações estavam acontecendo nas ruas e como as condições estavam se tornando cada vez mais caóticas. Não creio que esteja exagerando se disser que esse panorama em 1930, 1931 e 1932, e em particular em 1932, era muito diferente dos sintomas da Guerra Civil. Em mim, como alemão, acho que sempre fui e também um patriota. Isso causou uma impressão terrível. A realidade não era muito próxima do mundo político, mas durante aqueles anos percebi que algo tinha que ser feito e que todos, onde quer que estivessem, tinham que ajudar ou colaborar na criação de uma frente nacional de base ampla, que tivesse a confiança do povo e, em particular, das massas trabalhadoras do povo. Ao mesmo tempo, eu tinha claro que a maioria dos responsáveis por Versalhes não aspirava a uma. Tenho certeza disso. Ninguém pode refutar hoje. Já mencionei a decepção sentida pelo jovem oficial nos contatos pessoais, e especialmente com o embaixador alemão da época, Dickhoff, que era meu parente distante por casamento. A frustração sentida por todas as forças armadas alemãs, entre o povo alemão e ainda mais nos círculos governamentais, pelo fato de esses pontos de Wilson terem sido rapidamente rejeitados. Não pretendo fazer aqui um discurso de propaganda. Quero apenas apresentar fatos tristes que vi naquela época. Não há dúvida de que a indefesa do povo alemão levou então a uma tendência entre nossos inimigos, infelizmente, não à reconciliação, mas ao ódio ou à vingança. Estou convencido de que essa não era a aspiração de Wilson, então presidente dos Estados Unidos, e tenho certeza de que ele sofreu com isso mais tarde. De qualquer forma, foi meu primeiro contato com a política alemã. Versalhes agora se tornou, mas é sabido que mesmo as severas disposições de Versalhes, como as entendíamos, após um exame mais detalhado, notoriamente não foram cumpridas. Provavelmente isso foi uma consequência da guerra, que jogou as pessoas de um lado para o outro, com o resultado de que elas não conseguiam ou não aderiam a certas coisas. É bem sabido que as restrições de Versalhes não foram cumpridas, nem no sentido territorial, nem em outras disposições importantes. Eu poderia mencionar uma das questões mais importantes, as questões territoriais. Naquela época, a Alta Silésia e, em particular, Memel, um pequeno território. Os eventos que ocorreram causaram uma profunda impressão em mim, especialmente na Alta Silésia, porque ele tinha muitas conexões pessoais lá e porque nenhum de nós conseguia entender por que as condições rigorosas de Versalhes não estavam sendo cumpridas. A questão das minorias desempenhou um papel muito importante. Abordarei essa questão com mais detalhes posteriormente em relação à crise polonesa. Mas desde o início, as minorias alemãs, como é bem sabido, passaram por momentos difíceis, especialmente na Alta Silésia e nos territórios que sofreram com esse problema, esse tratamento. Além disso, a questão do rearmamento foi naturalmente a disposição mais importante de Versalhes, e isso também já foi mencionado na sala. Portanto, não entrarei em detalhes. De qualquer forma, houve uma rejeição à igualdade nessas áreas, uma rejeição à igualdade de direitos, o que me levou a me envolver ativamente na política naquele ano.
Quero dizer abertamente agora que naquela época eu falava frequentemente com amigos franceses e britânicos, e claro, o fato já era conhecido, mesmo naquela época. Depois de 1930, o NSDAP conquistou mais de 100 cadeiras no Reichstag, que havia uma força de vontade natural do povo alemão para quebrar tal atitude, o que significava apenas que o povo queria viver. Então esses amigos me perguntaram sobre Adolf Hitler, que eu não conhecia na época. Eles me perguntaram: que tipo de homem é Adolf Hitler? O que ele trará? O que ele é? Então eu disse a eles francamente: dê uma chance à Alemanha e não haverá Adolf Hitler. Se vocês não derem uma chance a ele, Adolf Hitler chegará ao poder. Isso foi por volta de 1930 ou 1931. A Alemanha não teve chance, então chegou o dia 30 de janeiro de 1933. Os nacionalsocialistas tomaram o poder. Como e quando você conheceu Adolf Hitler? Eu vi Adolf Hitler pela primeira vez em 13 de agosto de 1932 no Berghof, porque desde 1930 ou 1931 ele conhecia o conde Helldorf em Berlim, que era conhecido como um nacional-socialista. Ele era meu companheiro de regimento e passamos 4 anos de guerra juntos. Por meio dele, aprendi sobre o nacional-socialismo em Berlim. Ele fez isso, pelo que me lembro, com a participação do Sr. Röhm. Visitei Adolf Hitler e tive uma longa conversa com ele. Ou seja, Adolf Hitler me explicou sua visão da situação em 1932. Notei particularmente seus olhos azuis em um ambiente escuro e então, provavelmente seu caráter marcante, distante, direi reservado, não inacessível, mas reservado, e a maneira como ele expressava seus pensamentos. Esses pensamentos e declarações eram sempre definitivos e emanavam definitivamente de sua alma. Tive a impressão de ter conhecido um homem que sabia o que queria, que possuía uma vontade inabalável e uma personalidade forte. Posso resumir dizendo que saí da reunião com a convicção de que este homem era quem poderia salvar a Alemanha de grandes dificuldades e calamidades. Não preciso entrar em detalhes sobre os eventos de janeiro, mas quero contar a vocês sobre um episódio que aconteceu na minha casa em Dahlem, quando surgiu a questão se Hitler se tornaria chanceler do Reich ou não. Soube então, creio eu, que lhe estava sendo oferecida a vice-chanceler, e ouvi com grande força e convicção, se preferir, também rigor e firmeza, que ele conseguia expressar sua opinião quando acreditava que obstáculos poderiam surgir no caminho para a ressurreição e salvação da nação. Você acreditava na possibilidade de revisar o Tratado de Versalhes por meio de entendimento mútuo? Posso dizer que inúmeras viagens de negócios ao exterior entre 1920 e 1932 me convenceram de quão infinitamente remotas eram as chances de renegociar o Tratado de Versalhes nas condições existentes. Apesar disso, notei o crescimento de círculos na Inglaterra e na França que estavam convencidos de que a Alemanha precisava ser ajudada. Durante esses anos, fiz muitos contatos com empresários, figuras públicas, cientistas e artistas, especialmente em universidades na Inglaterra e na França. Foi assim que aprendi sobre as atitudes dos ingleses e dos franceses. Quero dizer agora que, mesmo logo após Versalhes, minha convicção era de que mudanças no tratado só poderiam ser feitas por meio de entendimento mútuo com a França e a Grã-Bretanha. Ele também acreditava que somente dessa forma a situação internacional poderia ser melhorada e as causas essenciais do conflito remanescentes da Guerra Mundial poderiam ser eliminadas. Ficou claro, portanto, que somente por meio do entendimento mútuo com as potências ocidentais, com a Grã-Bretanha e a França, seria possível revisar Versalhes. Mesmo assim, eu tinha a clara sensação de que somente por meio desse entendimento a paz na Europa poderia ser verdadeiramente preservada. Nós, jovens oficiais, entendíamos isso muito bem, e pensei sobre o Freikorps na Silésia e coisas semelhantes no Báltico, etc. Devo acrescentar, e devo dizer isso com toda a franqueza, que desde o início, desde o primeiro dia em que vi e li o Tratado de Versalhes, senti que era meu dever como alemão me opor a ele e tentar substituí-lo por um tratado melhor. Foi a oposição de Hitler a Versalhes que me aproximou dele e do Partido Nacional Socialista. Você tentou fazer com que Hitler soubesse de suas opiniões? Dr. Horn, são 5 horas e o tribunal considera melhor encerrar a sessão. 94º dia, sexta-feira, 29 de março de 1946.
Antes de continuar o interrogatório do acusado von Ribbentrop, o tribunal deseja chamar a atenção do Dr. Horn e do acusado von Ribbentrop para o que o tribunal tem dito nos últimos dias. Em primeiro lugar, o tribunal disse: o tribunal permitiu que o réu Göring, que testemunhou o primeiro entre os réus e que se autodenomina o segundo homem na Alemanha nazista, testemunhasse sem qualquer interrupção, e ele cobriu toda a história do regime nazista desde o seu início até a derrota da Alemanha. O tribunal não permitirá mais que nenhum outro réu aborde os mesmos tópicos em seu depoimento, exceto quando necessário para sua defesa. Em segundo lugar, o tribunal estabeleceu a regra de que a injustiça do Tratado de Versalhes ou sua conclusão sob coação são irrelevantes. Em terceiro lugar, embora não seja uma ordem do tribunal, gostaria de salientar que o tribunal foi informado em diversas ocasiões das opiniões dos réus e de suas testemunhas de que o Tratado de Versalhes era injusto e, portanto, qualquer evidência baseada nesta disposição, ainda inadmissível, também é cumulativa, e o tribunal não a ouvirá por esse motivo. Por fim, o tribunal deseja salientar ao doutor Horn que durante o interrogatório de uma testemunha, o advogado de defesa tem o dever de impedir o acusado de falar, e se ele souber que tal depoimento é inadmissível segundo as decisões do tribunal, é seu dever deter a testemunha nesses casos. Isso é tudo. Senhor presidente, concordo com o doutor. Horn, o advogado de defesa do acusado Ribbentrop. Dr. Seidel, não estou preocupado com sua conversa com o doutor Horn e seus acordos com ele. Não é aceitável que o tribunal ouça o depoimento do Dr. Gauss neste momento. Quer continuar ouvindo Ribbentrop. Ontem, no final, você falou sobre suas impressões políticas na Inglaterra e na França. A esse respeito, farei a seguinte pergunta. Você tentou falar sobre suas opiniões sobre a política francesa e inglesa? Sim. Depois de 30 de janeiro de 1933, vi Hitler de vez em quando e, claro, contei a ele sobre as impressões que adquiri em minhas viagens frequentes, especialmente para a Inglaterra e a França. Qual era a atitude de Hitler em relação à França e à Inglaterra naquela época? A atitude de Hitler era que ele via a França como inimiga por causa de todas as políticas que a França havia implementado desde o fim da Primeira Guerra Mundial, e especialmente por causa de sua posição sobre a questão da igualdade de direitos. Esta atitude encontrou expressão no seu livro Meine Luta. Eu conhecia bem a França, pois tinha relações com ela há muitos anos. Naquela época, falei muito sobre a França ao Führer. Ele estava interessado, e notei seu interesse crescente pelos assuntos franceses em 1933. Então organizei visitas de muitos franceses, e acho que algumas dessas visitas, e provavelmente também algumas dessas descrições das atitudes francesas e da cultura francesa em geral. Quem eram aqueles franceses? Havia muitos economistas, jornalistas e também alguns políticos franceses. Esses relatórios interessaram o Führer, e ele gradualmente aceitou o fato de que havia pessoas, especialmente na França, que não haviam desistido da ideia de chegar a um entendimento com a Alemanha. Em primeiro lugar, familiarizei o Führer com argumentos derivados de minha mais profunda convicção e anos de experiência. Como é bem sabido, o Führer tinha um grande desejo de alcançar uma certa amizade e acordo com a Inglaterra. A princípio, o Führer teve essa ideia fora da política franco-alemã. Acho que consegui persuadir o Führer de que o entendimento mútuo com a Inglaterra só poderia ser alcançado por meio de um entendimento mútuo também com a França. Isso causou uma forte impressão nele, como pude ver claramente em nossas conversas. Ele então me disse que eu deveria continuar meu caminho pessoal de busca de entendimento mútuo entre a Alemanha e a França, e que eu deveria continuar a informá-lo sobre essas coisas. Então você se tornou conselheiro de política externa de Hitler em vez de conselheiro do partido? Como isso aconteceu? Já disse que informei Hitler sobre as impressões das minhas viagens. Essas impressões que obtive da Inglaterra e da França o interessaram, e sem preparar reuniões e discussões separadas, muitas vezes fui aceito por Hitler. Falei com ele regularmente, e assim, além dos canais oficiais, ele ficou sabendo da minha ajuda e conselhos, e do que eu tinha visto e ouvido em países estrangeiros. Claro, ele estava particularmente interessado em tudo relacionado à Inglaterra. Conversei com ele sobre opinião pública e personalidades, e o apresentei, além dos franceses, a vários ingleses com quem ele poderia trocar ideias por outros canais que não os oficiais, como ele gostava de fazer.
Qual foi sua ajuda pessoal nas tentativas de Hitler de chegar a um acordo com a França em 1933 a 1935? Naquela época, a solução para o problema do Sarre era o primeiro ponto de discórdia. Tentei deixar claro aos franceses em Paris, por meio de meus canais privados, que uma solução razoável e clara para a questão do Sarre seria um plebiscito como o estabelecido pelo Tratado de Versalhes, o que seria um bom sinal para as relações entre os dois países. Falei com muitas pessoas durante aqueles anos em Paris e também fiz contato com membros do governo francês pela primeira vez. Posso mencionar que tive conversas com o presidente francês Doumergue, com o ministro das Relações Exteriores Barthou, que foi assassinado, com o Sr. Laval e, acima de tudo, com o Sr. Daladier. Lembro-me de que, especialmente em relação à questão do Sarre, mais tarde adquiri uma compreensão considerável. Mais tarde, durante as visitas francesas a Hitler, observei que sempre me foi dito: sim, mas a Mein Luta e sua política em relação à França está contida no livro. Tentei persuadir o Führer a rever oficialmente este ponto em Mein Luta. No entanto, o Führer disse, e eu me lembro dessas palavras, que ele havia estabelecido sua política na prática, confirmando a mudança em suas opiniões neste sentido. O que ele havia escrito não poderia ser mudado, eram fatos históricos, e sua atitude anterior em relação à França estava agora provocando a atitude recíproca da França em relação à Alemanha. Mas era preciso virar a página da história dos dois países. Pedi então a Adolf Hitler que recebesse um jornalista francês para tornar possível uma declaração pública de revisão para o mundo das suas opiniões sobre Mein Luta. Ele aceitou e, em 1933, recebeu um jornalista francês e lhe concedeu uma entrevista. Não me lembro da data exata. Acredito que o artigo apareceu no Le Matin e foi admirado. Fiquei muito satisfeito que um passo em direção ao entendimento mútuo com a França tenha sido dado. Refleti então sobre o que deveria ter sido feito em seguida. E agora, graças a um simples artigo público, qualquer um poderia trabalhar para estabelecer contatos diretos entre estadistas franceses e alemães. Você refletiu então sobre o encontro entre Hitler e Daladier? Que medidas práticas você tomou? É isso que quero dizer. Daladier era então o primeiro-ministro francês. Tive várias conversas com ele e sugeri que ele se encontrasse com Adolf Hitler para ter uma conversa franca, cara a cara, e ver se seria possível colocar as relações franco-alemãs em uma base completamente nova. Informei Hitler sobre isso e ele se mostrou disposto a se encontrar com Daladier. Odenwald foi escolhido como local de encontro e assim foi acordado. Fui a Paris para os preparativos finais com Daladier. Com a permissão de Vossa Excelência, não desejo interferir de forma alguma no interrogatório do acusado. Mas tanto eu quanto meus colegas sentimos que esta parte do interrogatório não foi planejada e é muito detalhada. Isso nunca vai acabar. Se o advogado de defesa seguir as instruções do tribunal esta manhã, poderemos avançar de forma mais definitiva e rápida. Dr. Horn, o tribunal considera que a objeção é bem fundamentada. O acusado se refere ao período de 1933 a 1935 e seus esforços para criar boas relações com a França. Isso talvez esteja muito distante de qualquer questão que estejamos considerando no presente caso e, portanto, é perda de tempo examiná-lo em detalhes. Então farei perguntas sobre sua assistência direta. O que fez Hitler nomeá-lo comissário de desarmamento? Acho que fui nomeado comissário de desarmamento por 1 ano, em março ou abril. A razão era esta. Hitler acreditava que a igualdade no desarmamento era necessária. Ele acreditava que isso só seria possível por meio de negociações com a França e a Inglaterra. Essa também era a minha posição. Devido aos meus esforços para estabelecer boas relações entre a Alemanha e a Inglaterra, pois esse era um desejo sério do Führer, eu estava em Londres e lá pude estabelecer contatos com pessoas influentes na política inglesa. Tratava-se principalmente de contatos com Lord Baldwin. Falei com Lord Baldwin e depois com o primeiro-ministro MacDonald sobre o desejo alemão por igualdade e descobri que esses ministros estavam dispostos a ouvir. Como resultado de uma longa conversa com o então Lord Chancellor, agora Lord Baldwin, ele, creio eu, fez um discurso na Câmara dos Comuns em 1º de dezembro de 1933, no qual destacou que a Alemanha estava em uma encruzilhada. Desarmamento igualitário havia sido prometido e, portanto, precisava ser alcançado.
havia duas possibilidades para isso. A primeira era que a Alemanha se armasse ao nível das outras potências, e isso não era desejável. A segunda era que os outros se desarmassem ao nível da Alemanha, e isso não poderia acontecer. Era, portanto, necessário deter a Alemanha no meio do caminho e permitir-lhe um rearmamento limitado, enquanto os outros países teriam que se desarmar. Adolf Hitler ficou muito satisfeito com essa atitude. Achei que seria prático para a igualdade da Alemanha. Infelizmente, essas declarações boas e sensatas de Baldwin não foram possíveis no desenvolvimento subsequente dos eventos. Adolf Hitler, portanto, assumiu a posição de que, em um sistema como o que prevalecia no mundo, era absolutamente impossível alcançar, por meio de negociação, a paridade de desarmamento, paridade de direitos, para a Alemanha. Espere. O intérprete não conseguiu ouvi-lo. Você poderia aproximar o microfone e repetir a última frase que você disse? Infelizmente, Adolf Hitler percebeu que, no sistema internacional vigente, as boas ideias de Lord Baldwin não poderiam ser colocadas em prática por meio de negociação. Que medidas práticas vocês tomaram em Londres em relação ao controle de armas? Sabe-se que Adolf Hitler, isto é, a Alemanha, abandonou a Liga das Nações e a Conferência de Desarmamento porque era impossível para a Alemanha realizar as negociações necessárias para isso. Portanto, Hitler não viu outra opção senão aplicar os esforços do próprio povo alemão. Ele sabia disso e, claro, estava ciente de que estava correndo um risco, mas com base na experiência dos anos anteriores, não tinha outra opção. Então a Alemanha iniciou um rearmamento independente. Preciso terminar de responder sua pergunta. Como resultado prático, ocorreu o seguinte. No decorrer de 1934, chegou um momento de contato próximo entre os governos alemão e britânico. Seguiram-se visitas a Berlim de políticos britânicos, Sir John Simon e Sr. Eden, e durante essas visitas foi sugerida a possibilidade de se chegar a um acordo, pelo menos no que diz respeito a questões marítimas. Hitler ficou muito interessado na ideia, e durante as negociações entre os governos alemão e britânico, ficou acordado que ele iria a Londres com o objetivo de concluir um acordo marítimo com o governo britânico. Não preciso entrar em detalhes sobre o pacto que se materializou. O próprio Hitler disse no início que, para chegar a um entendimento com a Inglaterra, era preciso reconhecer de uma vez por todas a superioridade naval absoluta da Grã-Bretanha. Foi ele quem propôs uma proporção naval de 100 para 35, que era completamente diferente da proporção discutida entre Alemanha e Inglaterra antes de 1914. Após negociações relativamente breves em Londres, um acordo marítimo foi concluído. Foi muito importante para as relações anglo-germânicas e representou o primeiro resultado prático de uma limitação real de armamentos. Então a França aceitou o rearmamento e quais foram seus esforços para dar esse passo? Posso dizer de antemão que Hitler e eu ficamos muito felizes com esse pacto. Sei que em certos círculos se apropriaram da expressão inglesa eyewash. Pela minha experiência, posso dizer que nunca vi Adolf Hitler mais feliz do que quando o informei pessoalmente em Hamburgo sobre a conclusão do acordo. Qual foi a atitude da França em relação a esse pacto? Qual foi a atitude da França em relação a esse pacto? Qual foi a atitude da França em relação a esse pacto? Com a França, é claro, a situação era um pouco mais complicada. Percebi isso durante as negociações sobre a possibilidade de desvio das restrições de armas estabelecidas no Tratado de Versalhes. Então, sugeri pessoalmente aos cavalheiros do Ministério das Relações Exteriores. Posso mencionar seus nomes, eram Sir Robert Craig e, em particular, Little, que era então um almirante britânico, que eu fosse à França para que também pudesse estabelecer relações com estadistas franceses e explicar a eles a importância e a utilidade deste acordo para o futuro entendimento germano-anglo-francês. Devo mencionar algo aqui. Mais cedo, foi exibido na sala um filme de um discurso que fiz para o Cinejornal, com conclusões sobre o acordo marítimo, como evidência da duplicidade da diplomacia alemã. Então fiz este discurso em Londres para anunciar ao mundo inteiro que esta não era simplesmente uma questão britânico-alemã, mas que o desejo de Hitler e também o espírito do acordo marítimo era alcançar uma limitação geral de armamentos, e que este acordo marítimo tinha como objetivo finalmente melhorar as relações entre a França e a Alemanha. Era um desejo sincero. Depois,
fui à França para me encontrar com estadistas franceses e acredito que ajudei até certo ponto a dar o primeiro passo para a limitação de armamentos, o que muitos franceses consideraram uma medida razoável, dado que o direito à igualdade não poderia ser tirado do povo alemão. Ele foi então nomeado embaixador em Londres. O que o levou a esta nomeação? Ele foi então nomeado embaixador em Londres. O que o levou a esta nomeação? Segue-se do seguinte: no período que se seguiu ao acordo naval, que foi recebido com entusiasmo por amplos círculos na Inglaterra, fiz grandes esforços para reunir Lord Baldwin e o Führer. E devo salientar que o amigo de Lord Baldwin, o Sr. Jones, já havia feito preparativos preliminares para uma reunião. O Führer concordou em voar para Chequers para se encontrar com Lord Baldwin, mas infelizmente Lord Baldwin cancelou o encontro no último minuto. Não sei os motivos do cancelamento, mas a verdade é que certas forças na Inglaterra não queriam um entendimento germano-britânico naquela época. Então, em 1936, quando o embaixador alemão von Roche morreu, disse a mim mesmo que, pelo bem da Alemanha, a última grande tentativa de chegar a um entendimento com a Inglaterra deveria ser feita. Posso afirmar a esse respeito que, naquela época, eu já havia sido nomeado secretário de Estado no Ministério das Relações Exteriores por Hitler. E pedi pessoalmente a Hitler que rescindisse essa nomeação e me enviasse embaixador em Londres. O seguinte pode ter levado Hitler a tomar essa decisão. Hitler tinha uma concepção muito definida da teoria inglesa do equilíbrio de poder, mas meu ponto de vista era provavelmente um pouco diferente do dele. Minha crença era que a Inglaterra sempre se esforçaria para manter sua antiga teoria do equilíbrio de poder, enquanto Hitler acreditava que essa teoria do equilíbrio de poder havia se tornado obsoleta e agora a Inglaterra tinha que chegar a um acordo, ou seja, que ela deveria acolher uma Alemanha mais forte à luz da mudança na situação na Europa e à luz do crescimento da força russa. De qualquer forma, essa foi uma das razões pelas quais fui enviado à Inglaterra para dar ao Führer uma imagem clara e definitiva da situação na Inglaterra. Outra razão era que esperávamos que, por meio dos amplos círculos na Inglaterra, amigos da Alemanha, a amizade germano-inglesa fosse mantida com o objetivo de tornar as relações entre os dois países amigáveis e provavelmente chegar a um acordo permanente. O objetivo final de Hitler sempre foi o Pacto Germano-Britânico. Quais foram suas atividades como embaixador na Inglaterra? Quero dizer, antes de tudo, que estive periodicamente na Inglaterra na década de 1930, principalmente de 1935 a 1936, e, agindo de acordo com as instruções do Führer, expressei opiniões sobre a questão do Pacto Germano-Britânico. A base deste pacto é bem conhecida. Era uma proporção naval constante de 100 para 35. Em segundo lugar, a inviolabilidade dos chamados pequenos países, Bélgica e Holanda, e a garantia perpétua dos dois países à França. E, esta era a ideia do Führer, a Alemanha reconheciam o Império Britânico e deveriam estar preparadas para apoiá-lo, se necessário, para ajudá-lo, para preservar e manter o Império Britânico. E a Inglaterra, em troca, reconheceu a Alemanha, a potência mais forte da Europa. Já foi dito, e repito, que esses esforços da década de 1930, infelizmente, não produziram resultados. Este foi um dos pontos de decepção do Führer, e posso argumentar aqui que isso desempenhou um papel importante no desenvolvimento subsequente dos eventos, porque grandes esperanças foram depositadas neste pacto, e ele deveria ter sido a pedra angular de sua política externa naqueles anos. Não posso dizer quais forças impediram que isso acontecesse, porque não sei. De qualquer forma, não fomos mais longe. Voltei a essa questão várias vezes durante minha estadia como embaixador em Londres e a discuti em círculos amigos da Alemanha. E posso dizer que havia muitos ingleses que eram a favor da ideia. Você já se deparou com alguma atitude negativa? Naturalmente, havia um forte elemento na Inglaterra que não parecia satisfeito com este pacto ou com esta ideia de relações mais estreitas com a Alemanha, porque havia considerações políticas britânicas contrárias a certos compromissos deste tipo. Quero resumir. Se voltarmos a 1936, durante os Jogos Olímpicos de 1936, tentei convencer um político britânico muito influente, o atual Lord Vansittart, dessa ideia. Tive uma longa discussão de várias horas em Berlim. Adolf Hitler também o recebeu e conversou com ele sobre o assunto. Lord Vansittart
embora bem relacionado, permaneceu reservado. Em 1937, quando eu estava em Londres, vi que duas tendências opostas estavam gradualmente se formando na Inglaterra. Uma tendência estava interessada em desenvolver boas relações com a Alemanha. A segunda tendência não queria relações tão próximas. Houve, creio que é possível não mencionar nomes, são bem conhecidos, cavalheiros que não queriam relações tão estreitas com a Alemanha, como o Sr. Winston Churchill, que mais tarde se tornou primeiro-ministro, e outros. Fiz várias tentativas em Londres para desenvolver essa ideia, mas os acontecimentos dificultaram meus esforços. Em primeiro lugar, a política espanhola. Era bem sabido que uma guerra civil havia eclodido na Espanha e que a chamada Comissão de Não Intervenção estava se reunindo em Londres, como embaixador na corte de São Tomé. James, eu tinha, portanto, uma tarefa difícil. Por um lado, por todos os meios à minha disposição, eu desejava a continuação da amizade germano-britânica e a conclusão de um pacto germano-britânico, mas, por outro lado, agi de acordo com as instruções do meu governo relativas à Comissão de Não Intervenção na Espanha. Essas instruções, no entanto, eram frequentemente contrárias aos objetivos da política britânica. Portanto, nesse tipo de Liga das Nações, que então representava a Comissão de Não Intervenção e na qual eu era um representante alemão autorizado, o principal objetivo de Adolf Hitler era me enviar para Londres. Aqui quero dizer, se me permitem explicar esse período no interesse do caso, que naqueles anos, de 1937 a 1938, não se tratava apenas de política na Espanha. As forças que não queriam um pacto com a Alemanha se fizeram conhecer de forma inequívoca na Inglaterra. E isso hoje é um fato histórico. Por quê? A resposta é simples, muito clara. Esses círculos consideravam que uma Alemanha fortalecida pelo nacionalsocialismo era um fator que poderia alterar a teoria britânica tradicional sobre o equilíbrio de poder e a política no continente. Estou convencido de que Adolf Hitler não tinha intenção de fazer nada contra a Inglaterra, mas ele me enviou a Londres com o desejo fervoroso de chegar a um entendimento com a Inglaterra. De Londres informei o Führer sobre a situação. E perante o tribunal, quero deixar um ponto claro, um ponto que é frequentemente mencionado e que se relaciona com a minha defesa. Muitas vezes é dito que informei o Führer da Inglaterra que a Inglaterra estava em declínio e provavelmente não lutaria. Posso e devo declarar aqui como um fato que desde o início informei o Führer do contrário. Informei ao Führer que, na minha opinião, a classe dominante inglesa e o povo inglês definitivamente têm aspirações heróicas e que esta nação está pronta a qualquer momento para lutar pela existência de seu império. Mais tarde, durante a guerra e após uma reunião com o Führer, discuti essa questão publicamente, em um discurso em 1941. Resumindo a situação em Londres, em 1937 e 1938, enquanto eu era embaixador, posso dizer pelo menos que eu estava plenamente ciente do fato de que seria difícil concluir um pacto com a Grã-Bretanha. Mas mesmo assim, e eu sempre relatei isso, todos os esforços foram direcionados para os meios de um acordo pacífico com a Grã-Bretanha como o fator decisivo na política alemã, isto é, a criação de tal relacionamento entre o desenvolvimento do poder alemão e as tendências e visões britânicas básicas sobre política externa que os dois não entrassem em conflito. Agora quero que você nos conte sua atitude em relação à SS. Você não deseja alegar, nesta fase do julgamento, que era apenas um membro honrado da SS. Seu advogado de defesa argumenta com base em um mal-entendido que você era apenas um membro honrado da SS. Não é verdade? Não foi um mal-entendido, foi mesmo. Recebi um uniforme da SS de Hitler. Nunca tive nenhuma função na organização da SS, mas como embaixador e depois ministro das Relações Exteriores, tive que receber uma certa patente da SS, como era costume, e recebi a patente de Führer da SS. Eu afirmo que isso é completamente falso. Você pediu para ser admitido na SS antes mesmo de se tornar embaixador extraordinário em maio de 1933. Isso está correto? Sim, eu sei disso. Sempre pertencia à organização SS. Você acabou de dizer que estar na SS era uma coisa honrosa de se fazer porque Hitler queria que você usasse um uniforme? Eu lhe pergunto, em maio de 1933, você solicitou inclusão na SS da maneira usual? Ele não fez isso? Claro, eu deveria ter pedido. Mas esse foi o caso.
Apareci várias vezes com meu enorme casaco cinza, e então Hitler disse que eu precisava de um uniforme. Quando isso aconteceu, não me lembro agora. Acho que foi em 1933. Fiz isso e, como embaixador, recebi o posto apropriado e depois, como ministro das Relações Exteriores, recebi um posto ainda mais alto. E em maio de 1933, a pedido, você se juntou à SS e foi promovido a um posto não muito alto, Standartenführer. Não é verdade? Sim, é isso mesmo. E você não se tornou Oberführer até 20 de abril de 1935, você se tornou Brigadenführer em 14 de junho de 1935. Gruppenführer em 13 de setembro de 1936. Obergruppenführer em 20 de abril de 1940. Antes de se tornar embaixador, você esteve na SS por 3 anos e foi promovido da maneira usual, não é mesmo? Sim, mas nunca fiz nada na SS ou qualquer trabalho. Dê uma olhada. Este é o documento D744-A. Cópia o K294. Corresponde a 744-B. Você pode pegar. Você tem permissão para deixá-lo de fora. Esta é a declaração dele, com um anexo. Só quero te fazer algumas perguntas sobre isso. Você pediu para ser aceito na divisão Totenkopf, a divisão SS Deadheads? Não, isso está errado. Você não se lembra que recebeu de Himmler o anel e a adaga especiais da divisão Deadheads? Você não se lembra? Não, não me lembro. Eu nunca pertenci a uma divisão Deadhead. Você está falando da divisão Deadhead, certo? Cabeça morta. Não, isso não é verdade. O que é dito aqui não é verdade. Mas acho que uma vez recebi a chamada adaga, como todos os Führers da SS. Verdadeiro. E o anel. Aqui está uma carta datada de 5 de novembro de 1935, do gabinete pessoal do Reichsführer SS. Em resposta à sua pergunta, informo que o tamanho do anel do Brigadeführer von Ribbentrop é 17. Heil Hitler, assinatura, ajudante, Turner. Você se lembra de tê-lo recebido? Acho que todos receberam esse anel, mas não me lembro exatamente. É certamente verdade. Você se interessou constantemente pela SS desde 1933 e durante toda a guerra, não é? Sua correspondência com Himmler parece ter continuado pelo menos até 1941 ou 1942. Sim, é bem possível. É claro que frequentemente encontramos SS em uma grande variedade de campos. Isso é muito claro. E particularmente no campo dos campos de concentração, não é mesmo? Quer dizer que você não sabia que campos de concentração em larga escala estavam sendo usados? Eu não sabia nada sobre isso. Vire-se. Há um mapa atrás do assento das testemunhas. Esta é uma ampliação do mapa apresentado pela promotoria francesa. Os pontos vermelhos são campos de concentração. Gostaria que você desse uma olhada. Agora vamos ver o quão importantes são os diferentes locais de suas residências. Uma residência ao norte de Berlim é Sonnenburg. Você vê onde fica aproximadamente no mapa? Sim, leva cerca de 1 hora de carro de Berlim a Sonnenburg. Norte de Berlim? Não, a leste de Berlim. Vamos morar em outra residência. Você mesmo não está longe disso. Este é o seu castelo em Fuschel. Fica perto da fronteira e muito perto do grupo de campos que ficava ao redor de Mauthausen. Olhe para a direita. Você vê o grupo de campos de Mauthausen? Juro que a primeira vez que ouvi falar do campo de Mauthausen foi aqui em Nuremberg. Agora vamos pegar outra fazenda. Você disse que não vai lá com muita frequência, mas geralmente... Posso adiantar as coisas dizendo que antes de vir para cá, eu só tinha ouvido falar de 2, não, 3 campos de concentração. Estes são Dachau, Oranienburg e Theresienstadt. Ouvi todos os outros nomes aqui pela primeira vez. Theresienstadt era um campo. Creio que um abrigo para judeus idosos e representantes da Cruz Vermelha visitaram este campo diversas vezes. Ouvi os outros nomes de campos aqui pela primeira vez e quero deixar isso claro. Você sabia que perto de Mauthausen havia 33 campos em vários locais, dentro de um raio relativamente pequeno? E cerca de 45 outros campos cujos nomes o próprio comandante não pôde dar, porque eram muitos? E nesses 33 campos havia mais de 100 mil prisioneiros? E você quer dizer ao tribunal que durante todas as suas viagens a Fuschel, você nunca ouviu falar desses campos de Mauthausen, onde 100 mil pessoas foram presas? Isso é completamente desconhecido para mim. E posso apresentar 1 dúzia de testemunhas que irão confirmar isso. 1 dúzia.
Não importa quantas testemunhas você apresente. Ele vai olhar para o mapa novamente. Você foi o ministro responsável pelo governo deste país de 4 de fevereiro de 1938 até a derrota da Alemanha em maio de 1945, durante 7 anos e um quarto. E você alega perante este tribunal que um ministro neste país, onde havia centenas de campos de concentração, só poderia saber da existência de 2 campos? Pode parecer surpreendente, mas é verdade. Eu digo que isso não é apenas incrível, mas que é tão incrível que deve estar errado. Como é possível que você não conhecesse esses campos? Você e Himmler nunca se conheceram? Não. Nunca falei com ele sobre essas coisas. Tudo era mantido em segredo absoluto. E somente aqui descobrimos o que estava acontecendo lá. Ninguém sabia nada sobre isso. Parece extraordinário, mas estou convencido de que os cavalheiros no banco dos réus também não sabiam de nada. Vamos ouvi-los um por vez. Você sabe que somente em Auschwitz... Foi aqui que ouvi falar de Auschwitz pela primeira vez. Em seu depoimento, um funcionário alemão do campo de Auschwitz testemunhou que 4 milhões de pessoas foram assassinadas naquele campo. Você quer dizer ao tribunal que não sabia de nada sobre isso? Eu não sabia disso. Bem, há uma questão que quero abordar. E aqui, felizmente, posso ajudar você com os documentos. É uma questão dos partidários. Quero que você veja alguns documentos, 3 documentos, relacionados a isso. Você disse certo que todos os judeus foram deportados para as reservas orientais? Está certo? Responda sim ou não. Eu aprovei. A Alemanha deportou todos os judeus do território alemão e dos territórios ocupados para as reservas orientais. Isso é verdade ou não? Não conheço os detalhes do documento. Não sei exatamente o que eu disse. Mas, de qualquer forma, ele sabia que o Führer havia ordenado que os judeus dos territórios ocupados da Europa fossem transferidos para reservas no leste e ali se estabelecessem. Eu sei que a implementação de tais medidas, contudo, não era minha tarefa como ministro das Relações Exteriores, mas sei que essa era a vontade do Führer. A esse respeito, lembro que recebi uma ordem dele para discutir o assunto com o governo italiano para que eles também pudessem tomar as medidas adequadas em relação ao problema judaico. Isto também se aplica a outros países. Frequentemente enviávamos tais telegramas para esses países para resolver a questão judaica. Senhor Faure, o senhor leu para a testemunha o segundo parágrafo que começa com "O ministro das Relações Exteriores do Reich então abordou a questão judaica"? Sim, senhor presidente, segundo parágrafo. Este é o parágrafo que li. O documento é novo, não é? Sim, senhor presidente, gostaria de anexar este documento como cópia número França 1501. Pertence à série D. É D734 no livro de documentos britânico. O acusado reconhece a relevância do documento para a conversa? Senhor presidente, não posso dizer com certeza o que disse então. Só me lembro, e deduzo isso deste documento, destas palavras, que os judeus espalharam a notícia a partir de fontes britânicas e americanas. Lembro-me que naquela época havia uma grande organização de espionagem e sabotagem que estava causando muitos problemas na França, e que o Führer me ordenou que discutisse o assunto com Mussolini, porque os italianos se opunham às medidas que havíamos introduzido na França. Falei com Mussolini e disse-lhe que o Führer era de opinião que, em relação a este assunto, deveríamos chegar a um entendimento definitivo. Creio, réu, que o senhor já nos disse. Perguntei se ele concordava que o documento era consistente com a conversa. Considero que algumas disposições deste relatório estão incorretas, mas basicamente a posição era como expliquei. Ele também disse que teve discussões com Hort sobre a questão judaica. Sim, tive várias reuniões com o governo húngaro sobre esse assunto para fazê-lo tomar alguma medida contra os judeus. O Führer insistiu nisso. Discuti frequentemente esse assunto com o enviado húngaro. Nessas conversas discutimos o seguinte. Eu propus concentrar toda a população judaica em uma parte de Budapeste. Acho que até além de Budapeste. A segunda questão que discutimos foi a seguinte. Pedi a ele que removesse os judeus de cargos importantes no governo, porque eles estavam usando sua influência para concluir uma paz separada. Um documento relacionado a essas negociações que você manteve com Hort já foi apresentado aqui. Isso foi em 17 de abril de 1943. Este é o documento D736. Durante o interrogatório de sua testemunha Schmidt,
O representante da promotoria inglesa perguntou se ele reconhecia que ele próprio havia escrito este relatório. Isto foi confirmado por Schmidt. Aqui está a seguinte indicação no final do primeiro parágrafo. O ministro das Relações Exteriores declarou que os judeus devem ser destruídos ou enviados para um campo de concentração. Não pode haver outra solução. Você realmente disse isso? Não, eu não disse dessa forma. Estas anotações foram feitas pelo enviado Schmidt alguns dias depois da conversa de Hitler com Horthy. De fato, naquela época, eu tinha a tarefa de falar com o governo húngaro sobre a solução para a questão judaica. Durante a visita de Horthy ao Führer, Hitler iniciou uma conversa sobre esse assunto, em um tom muito franco. Depois dessa conversa, falei com o enviado Schmidt e disse-lhe que não entendia muito bem o Führer, por isso não comentei sobre isso. Horthy aparentemente disse que não poderia matar todos os judeus. É possível que depois disso ele tenha tentado influenciar Horthy a fazer algo sobre os judeus de Budapeste para concentrá-los em uma parte de Budapeste, como o Führer havia sonhado por muito tempo. Talvez naquela época eu também tenha expressado minhas objeções, feito alguns comentários. Devo acrescentar também que a situação naquela época era a seguinte: recebíamos instruções regulares de Himmler de que ele queria lidar pessoalmente com os judeus húngaros. Eu não queria fazer isso porque, de uma forma ou de outra, dificuldades políticas poderiam surgir no exterior. Posteriormente, agindo de acordo com a vontade do Führer, que estava extremamente incomodado com o assunto, sou conhecido por ter tentado, de tempos em tempos, amenizar o problema e, ao mesmo tempo, forçar os húngaros a fazer algo a esse respeito. Portanto, se um breve comentário contendo tal declaração fosse destacado e resumido em uma longa conversa, isso não significava de forma alguma que eu desejasse a morte dos judeus. Era 100% contrário à minha crença pessoal. Não percebi se você respondeu à minha pergunta ou não. Vou perguntar a ele novamente. O relatório está correto ou não? Não, não é verdade nesse sentido. Essas notas, eu pessoalmente nunca vi essas notas. Também quero dizer que isso é um absurdo e uma interpretação equivocada. Eu nunca tinha visto essas notas antes. Eu os vi pela primeira vez em Nuremberg. Só posso dizer que o seguinte poderia ter acontecido. Eu poderia dizer, sim, os judeus não devem ser exterminados ou torturados. Então, por favor, façam algo de acordo com a ordem do Führer, para que ele finalmente fique satisfeito, para centralizar os judeus. Esse era o nosso objetivo em todo caso. Não queríamos agravar ainda mais a situação, mas tentamos fazer algo na Hungria para impedir que outra agência assumisse o assunto, criando assim dificuldades políticas para o Ministério das Relações Exteriores no exterior. Você sabia naquela época que muitos judeus estavam sendo deportados. Isto decorre da sua explicação. Bem, réu, o tribunal quer saber se você disse ao regente Horthy que os judeus foram enviados para campos de concentração. Considero isso possível neste caso, porque naquela época recebemos ordens de que um campo de concentração deveria ser estabelecido perto de Budapeste ou em algum outro lugar para que os judeus ficassem centralizados lá. E o Führer me deu instruções muito antes para discutir com os húngaros uma possível solução para a questão húngara. Esta solução consistiu em 2 pontos. A primeira foi a remoção de judeus de cargos governamentais importantes. E a segunda, como havia muitos judeus em Budapeste, foi centralizar os judeus em certos bairros de Budapeste. Pelo que entendi, o documento é impreciso. Sim, isso não é exato. Senhor presidente, imagino que ao ler o documento você possa imaginar que eu permiti a possibilidade de torturar judeus. Isso é completamente falso, mas quero dizer que depois afirmei que, compreensivelmente, queria, de alguma forma, resolver a questão judaica na Hungria. Ele falava frequentemente sobre isso com o Führer, dizendo-lhe que o problema judaico na Hungria tinha que ser resolvido. Você já nos disse isso antes. Quero lhe perguntar o seguinte. Você está sugerindo que Schmidt, que redigiu o memorando, criou as últimas frases começando com as palavras: "Os judeus não têm nenhum valor organizacional"? Apesar dos medos que ele, o Führer, ouve periodicamente na Alemanha, sem os judeus tudo corre bem. Senhor presidente, gostaria de acrescentar que fiquei pessoalmente triste com estas palavras do Führer e não as compreendi completamente. Mas talvez essa atitude possa ser compreendida se lembrarmos que o Führer acreditava que a guerra começou por causa dos judeus.
e isso o levou a um ódio fanático pelos judeus. Lembro-me mais tarde, após esta reunião, de discutir com o intérprete Schmidt e os dois cavalheiros o fato de que era a primeira vez que o Führer usava tais expressões em conexão com o problema judaico. Essas palavras certamente não foram inventadas por Schmidt. O próprio Führer se expressou assim naquela época. É verdade. Sim, Sr. Faur. Parece pelo documento que você estava pensando em campos de concentração na Hungria, e ainda ontem você disse que não sabia de nenhum campo desse tipo na Alemanha. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. O que quero dizer é que, naquela época, havia discussão sobre a possibilidade de concentrar judeus em certos lugares, como era feito em outras partes da Europa, mas não havia nenhuma menção específica aos campos de concentração na Hungria. Na verdade, eu não sabia em detalhes como esses campos eram estruturados, nem na Hungria nem em outros lugares, porque não era minha responsabilidade direta. Minha tarefa era ajudar a encontrar uma solução para a questão judaica, de uma forma que não causasse mais problemas políticos para a Alemanha. Então você não sabia da existência de campos de concentração na Alemanha naquela época? Não, eu não estava ciente desses detalhes na época. Eu não sabia da magnitude do que estava acontecendo nos campos de concentração. E, de fato, na minha posição, não estava informado sobre esses aspectos específicos. Minha tarefa era lidar com as relações exteriores e negociações com outros países, não com as operações internas da Alemanha. Você admitiu que conhecia a política de Hitler, de deportar todos os judeus, e admitiu que, como era competente como ministro das Relações Exteriores, executou essa política, não é verdade? Como um apoiador leal, obedeci às ordens do Führer mesmo nesta área, mas sempre fiz todo o possível para aliviar a situação o máximo possível. Isto pode ser afirmado e confirmado por muitas testemunhas. Ainda em 1943, propus ao Führer um longo memorando no qual o instava a mudar completamente a política judaica. Também posso dar outros exemplos. Se entendi seu testemunho corretamente, você era moralmente contra a perseguição aos judeus, mas ajudou a se livrar deles, não é mesmo? Desde o início do meu interrogatório, tenho dito periodicamente que, nesse sentido, nunca fui antissemita. Mas eu era um defensor devoto de Adolf Hitler. Além da questão judaica, você também lidou com as prisões de franceses, não é? As prisões de... Simulation. Ele deu ou não ordens para prender os franceses? É bem possível que tenha sido assim. Você pode dar mais explicações? Não me lembro de detalhes agora, mas lembro que houve prisões de franceses. Não sei até que ponto elas vieram de nós. Em 1944, pouco antes da invasão, o Führer deu a ordem de prender um grande número de pessoas em posição de autoridade, membros do movimento de resistência. Ele sabia que também estávamos envolvidos nessas prisões. Mas agora não me lembro dos detalhes desses eventos. O objetivo era deter os elementos que alimentariam o movimento de resistência no caso de uma invasão e atacar os exércitos alemães pela retaguarda. Mas não posso dizer nada de concreto. Os outros promotores desejam fazer perguntas ao acusado? Coronel Amen, o tribunal espera que o senhor não levante questões que já foram abordadas. Claro que não, senhor. Ribbentrop, você fala inglês bem o suficiente? Falei bem e acho que falo muito bem. Quase tão bom quanto em alemão? Não direi isso, mas no passado eu falava quase como alemão. Embora naturalmente ao longo dos anos eu tenha esquecido muitas coisas e agora seja mais difícil para mim. Você sabe o que man yes significa em inglês? O homem do sim. Quase. Um homem que diz sim, mesmo quando pessoalmente concorda em parte, é difícil ser mais preciso. De qualquer forma, não sei o que você quer dizer em inglês. Em alemão, posso defini-lo como um homem que segue ordens, leal e fiel. E o fato é que você foi o cara que diz sim para Hitler, correto? Sempre fui leal a Hitler, seguindo suas ordens, frequentemente discordando dele, tendo sérias disputas com ele, ocasionalmente me ameaçando com renúncia. Mas quando Hitler dava uma ordem, eu sempre cumpria suas instruções de acordo com os princípios do nosso Estado autoritário. Então você foi questionado muitas vezes por mim antes do julgamento, não foi? Sim, 1 ou 2 vezes, eu acho. Então vou ler para você algumas perguntas e respostas que você deu nesses interrogatórios. E só pedirei que você diga ao tribunal se você me deu essas respostas. Essas perguntas podem ser respondidas com sim ou não. Você entende? Sim. Fui o homem leal do Führer até seus últimos dias. Nunca o abandonei.
Fui leal a ele até seus últimos dias, suas últimas horas. E nem sempre concordei com ele em tudo. Pelo contrário, às vezes tive opiniões muito diferentes, mas em 1941 prometi a ele que seria leal a ele. Dei-lhe minha palavra de honra de que não o deixaria em dificuldades. Não é verdade? Sim, pelo que me lembro, isso está correto. Não vejo o documento e não assinei nada, mas pelo que me lembro está correto. Bem, o que ele quis dizer ao dizer que isso não lhe causou nenhuma dificuldade? Eu via Adolf Hitler como o símbolo da Alemanha e o único homem que poderia vencer a guerra. E é por isso que não queria criar nenhuma dificuldade, permanecendo leal a ele até o fim. Bem, você está se referindo ao fato de que nunca o conheceu e que você o prometeu em 1941, certo? Eu nunca lhe causei nenhuma dificuldade. Sim, eu digo isso. Ele frequentemente me considerava um subordinado bastante difícil. E quando eu dizia isso, não queria lhe causar problemas. Em 1941, você disse a ele que não havia dúvidas de que, se no futuro ele não concordasse com suas opiniões, você nunca defenderia sua posição. Sim ou não? Não realmente, mas... Bem, isso é bom, não é? Não por aí. Eu apenas dei a entender, se me permite esclarecer, que nunca lhe causei qualquer dificuldade. Se eu tivesse um desacordo sério, eu simplesmente abandonaria meu ponto de vista. Era isso que eu queria dizer. Bem, você lhe deu sua palavra de honra em relação a isso, não foi? Sim, é isso mesmo, sim. E naquela época você estava falando em renunciar, correto? Sim, isso também é verdade. E isso lhe causou arrependimento e doença, certo? Simulação. Doente não é a expressão correta, mas ele estava ficando irritado. Não quero entrar em detalhes. Bem, ele disse que isso era ruim para a saúde dele, não foi? E pediu para você parar de discutir com ele sobre qualquer coisa e fazer o que ele disse? Isso está correto? Não desejo mais falar de razões pessoais, nem acredito que tais questões sejam de interesse aqui. Essas continuarão sendo questões pessoais entre o Führer e eu. Bem, não estou interessado nisso. Estou interessado apenas na declaração de fatos, a menos que você jure sob juramento. Caso em que você jurou a Hitler que nunca expressaria ou apoiaria opiniões contrárias ao que ele desejava. Isso está correto? Não. Isso está completamente errado. A interpretação é falsa. Eu disse ao Führer que nunca lhe daria problemas. Depois de 1941, tive muitas divergências com ele, e mesmo assim sempre expressei minha opinião. Bem, Ribbentrop, qualquer que seja a divergência de pontos de vista, você nunca foi capaz de apresentá-las depois de 1941, não é? Sim ou não? Não entendi a pergunta. Por favor, repita. Eu disse que por mais que suas opiniões divergissem, ou as opiniões que eles expressassem ao Führer sobre qualquer assunto depois de 1941, suas propostas nunca contradiziam o Führer. Não é verdade? Você sempre fez o que o Führer lhe disse para fazer, independentemente de suas opiniões. Então acho que você disse ao tribunal que não era próximo de Himmler, correto? Sempre disse que minhas relações com Himmler eram boas nos primeiros anos, mas lamento dizer que nos últimos anos tive relações ruins com ele. Naturalmente, não foi muito perceptível para os outros, mas não quero discutir os detalhes. Muitas coisas já foram ditas sobre isso, e houve sérias divergências entre nós por razões. Não estou interessado em desentendimentos. Em que anos você foi próximo dele? Os primeiros desentendimentos com Himmler surgiram, creio eu, em 1941, por causa da Romênia e das dificuldades na Romênia. Essas diferenças foram amenizadas, e pareceu natural para os outros que trabalhássemos juntos, e frequentemente trocávamos cartas em aniversários apropriados e outras ocasiões. Mas depois disso, o relacionamento não foi muito bom. A ruptura final veio em 1941. Antes disso, eu mantinha boas relações com ele e também compartilhava suas opiniões sobre a criação de uma classe dominante, que era seu objetivo. E você recebeu pelo menos 50 convites de Himmler entre 1940 e 1941? Quanto? 50? 50? Não. Definitivamente não. Provavelmente umas 5, não vou dizer exatamente. Mas depois de 1941, as relações entre nós ficaram mais tensas e mais tarde não foram boas. Os outros, creio eu, já deram testemunho disso. Bem, não quero perder meu tempo com isso. Você mencionou os convites para Ribbentrop. Sim. O tribunal deve entrar neste assunto?
Bem, senhor, suponho que os muitos convites que aparecem nesses livros indicam que houve conversas com Himmler sobre campos de concentração e outros assuntos com os quais Himmler lidou pessoalmente. Ele disse ao tribunal que nunca tinha ouvido nada sobre os campos de concentração de Himmler. Quero repetir minha declaração de que Himmler não discutiu o assunto comigo naquela época. Se foram 50 reuniões, não sei. Talvez a gente se visse com frequência apesar de tudo. Mas não me lembro de 50 reuniões. Talvez 5 ou 10, não sei. Não tenho certeza se isso importa. Claro que trabalhamos juntos em áreas diferentes, e essa cooperação foi complexa.